Para você que acompanhava o presidente Lula e o presidente da Nigéria fazendo acordos bilaterais, fique agora com o jornal PT Brasil. Está começando mais uma edição e você vai ver. Durante evento em Brasília, PT define nova comissão executiva nacional. Saiba o que aconteceu nos debates realizados pelo PT nesse final de semana. Pesquisa da Quest aponta que a maioria dos brasileiros considera justa prisão domiciliar de Bolsonaro. E BNDES é o segundo banco mais lucrativo do país no primeiro semestre desse ano. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais é Lúcia e também o Marcelo. Comente e envie sua mensagem e sugestão. Aproveite também, já se inscreva em todos os nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que a mais recente pesquisa da Quest apontou que a maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente tem aqui na tela para vocês acompanharem, então, por vídeo, vídeo chamada. Então, 57% das pessoas entrevistadas acreditam que a intenção de Jair Bolsonaro foi provocar o ministro Alexandre de Moraes. Estão justificando aí a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. 30% acham que foi um erro e 13% não souberam ou não responderam. E 52% dos brasileiros acreditam sim, portanto a maioria dos brasileiros, que Jair Bolsonaro tem envolvimento no golpe e participou da tentativa de golpe. Não souberam ou não responderam também com 6%. A gente segue aqui contando para vocês que o BNDES é o segundo banco mais lucrativo do país no primeiro semestre desse ano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou no primeiro semestre de 2025 o segundo maior lucro do sistema financeiro nacional, mais de 13 bilhões de reais. O resultado é semelhante ao do primeiro semestre de 2024. No semestre, o volume de consultas, aprovações e desembolsos superou as marcas dos últimos 5 anos, com destaque para as aprovações de crédito e as operações garantidas, que registraram um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024. Os maiores crescimentos em aprovações de crédito foram para a indústria, alcançando mais de 18 bilhões de reais, uma alta de 24% sobre 2024, e para a agropecuária, com 17 bilhões de reais, um avanço de 20% em relação ao ano passado. O apoio a micro, pequenas e médias empresas apresentou forte expansão no primeiro semestre de 2025. As garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros alcançou 56 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto as aprovações de crédito somaram 32 bilhões de reais, um aumento total de 92% comparado ao primeiro semestre de 2024. O patrimônio líquido do banco encerrou o primeiro semestre de 2025 com um saldo de 165 bilhões e 300 milhões, de acordo com os dados apresentados, com um aumento de quase 7 bilhões frente ao saldo de dezembro do ano passado. E as investigações da Polícia Federal sobre fraudes no INSS apontaram o nome de um ex-assessor de Sérgio Moro nos documentos do caso. De acordo com os investigadores, o ex-colaborador do ministro da Justiça na época aparece em registros sobre mudanças feitas na pasta que alteraram regras de sindicatos e associações patronais. Ainda que Moro não seja diretamente acusado,
A PF considera que decisões dele facilitaram as fraudes. Além do ex-assessor, também foi citado nos documentos o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que chefiou o Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro. Começou hoje o pagamento da sexta parcela aos participantes do programa Pé de Meia. Os pagamentos do incentivo frequência acontecem até o dia 1º de setembro, conforme o mês de nascimento dos alunos. Os beneficiados pelo programa são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos inscritos no CadÚnico. Para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas. E a seguir, saiba o que aconteceu na reunião do PT que definiu a nova executiva nacional. Não sai daí que a gente já volta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaram nesse sábado de um debate sobre a conjuntura nacional e internacional na sede do Partido dos Trabalhadores em Brasília. O encontro foi realizado durante a reunião do Diretório Nacional do PT e reuniu importantes lideranças políticas de todo o país. O debate foi conduzido pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, e teve como eixo central o impacto do tarifaço do governo Donald Trump sobre o Brasil. Quero pedir também para compor a mesa, dividindo a tarefa de condução dos nossos trabalhos, a nossa companheira Gleide Andrade. Por favor, Gleide. E quero também pedir para compor a mesa aqui conosco a nossa companheira Natália, do Rio Grande do Norte. Natália. E passar de imediato a palavra para o nosso companheiro Geraldo Alckmin. Ele tem o tempo necessário para fazer a sua exposição, para relatar esse momento difícil que nós estamos vivendo da vida brasileira, mas também um momento de reafirmação do nosso projeto de desenvolvimento de país, né? Ele relatar não só esse cenário, mas também todas as iniciativas do nosso governo para que a gente defenda os interesses do Brasil. O ministro Fernando Haddad destacou que o governo Lula reagiu rapidamente, com medidas para proteger o setor produtivo, oferecer crédito às empresas e garantir a manutenção dos empregos. Haddad também reforçou a importância da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Um outro drama que o Brasil viveu por 7 anos, que foi a não correção do imposto de renda. E eu faço questão de frisar esse ponto, porque, de fato, algumas pessoas no Brasil passaram a pagar impostos, né? Sobretudo imposto de renda. E eu estou falando dos fundos fechados, dos fundos em paraísos fiscais, os chamados fundos offshore, das empresas que colocavam folha de pagamento como se fosse investimento para burlar a subvenção dada pela União para programas de investimento em estados em desenvolvimento. Ou seja, a republicanização da Receita Federal, com a reintrodução do voto de qualidade no CARF, a questão da desoneração da folha, né, que ela favorecia grandes grupos econômicos que agora estão
dando a sua justa contribuição para garantir a aposentadoria dos seus funcionários, a questão do PERSE, que já havia cumprido a sua missão de dar sustentabilidade para o setor de eventos, mas 2 anos depois da pandemia ele tinha que efetivamente terminar para que também a sustentabilidade da Previdência fosse garantida. Então, efetivamente, nós chamamos a atenção da sociedade para uma série de benefícios fiscais, o chamado gasto tributário, que tinha atingido patamares absurdos, na casa de 6% do PIB, favorecendo empresas que efetivamente não precisam da ajuda do Estado. Além disso, Haddad ressaltou que o Brasil não vai abrir mão da soberania nacional nas relações comerciais. Ele explicou que o plano de contingência estabelece um tripé formado por um sistema tributário mais moderno, linhas de crédito e seguro para exportadores, especialmente os pequenos e médios, que agora terão apoio do governo. Para o ministro da Fazenda, o Brasil tem que ser parceiro de todo o mundo. O Brasil tem que ser parceiro de todo o mundo. O presidente Alckmin salientou os esforços do presidente Lula em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, nossa aproximação com a Ásia e com os BRICS, Oriente Médio, Sudeste Asiático, agora o Brasil está mantendo conversas mais profundas com a Índia, que é um parceiro comercial muito pequeno hoje do Brasil. Nós estamos falando da maior população do mundo, né, num só país, e a nossa relação comercial é muito frágil com a Índia. Então, o presidente Lula tem dedicado seu tempo a conversar com o primeiro-ministro Modi para estreitar laços, prever uma viagem à Índia para que nós possamos nos aproximar desse grande país que está crescendo muito e que tem, repito, uma população de 1,4 bilhão de habitantes. É muito importante que nós estreitemos laços comerciais e também culturais com a Índia. E jamais passou pela nossa cabeça abrir mão de parceria com os Estados Unidos, mas não nas condições que estão sendo colocadas. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o tarifaço é injustificado, uma vez que os Estados Unidos possuem superávit na balança comercial com o Brasil. Ele destacou que a maioria dos produtos norte-americanos entram no país sem qualquer tarifa e que, mesmo assim, o governo de Trump opta por penalizar exportações brasileiras. O vice-presidente também destacou as ações do governo Lula para defender a soberania do país. Olha, primeiro, o tarifaço chamado é injustificado, porque dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vendem para nós, 8 não pagam imposto, é 0. Eles têm superávit na balança comercial, então, totalmente injustificado. E o presidente Lula lançou um conjunto de medidas importantes. Primeiro, creditícia, com juros equalizado e fundo garantidor. Segundo, tributário, fazendo postergação de pagamento de tributos e drawback, suspendendo por mais 1 ano. E também o reintegra, estimulando as exportações e buscar novos mercados. Esse é o bom caminho. Alckmin apontou também que houve avanços na negociação com os Estados Unidos nos últimos dias, com a retirada de alguns itens do tarifaço. Segundo ele, a orientação do presidente Lula é manter o diálogo, mas sem abrir mão dos interesses nacionais e da defesa da indústria brasileira. O senador Humberto Costa, que assume a Secretaria Nacional de Relações Internacionais do PT, completou o debate falando sobre o cenário político no Congresso. Ele criticou a atuação da extrema-direita, que, segundo ele, tenta obstruir votações e sabotar as medidas do governo. Humberto destacou ainda que a comunicação do PT tem avançado e que a população já percebe os resultados da gestão Lula, o que deixa o presidente em condições favoráveis para a disputa pela reeleição. O PT é o grande motor desse projeto
político, social que nós estamos implementando no nosso país desde 2003, e estando o PT mobilizado em condições de fazer com que as pessoas participem diretamente da campanha, sem dúvida já é uma contribuição muito importante para essa vitória. Além do mais, nós temos tarefas ainda para esse ano, particularmente no parlamento, quando nós temos que votar matérias cruciais para a melhoria da visibilidade do governo, como, por exemplo, a questão da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, o PT é essencial para a continuidade desse processo. E nesse encontro, o PT definiu a nova Comissão Executiva Nacional. O órgão terá papel central na estratégia do partido para enfrentar a extrema-direita e conduzir o projeto de reeleição do presidente Lula no ano que vem. A Comissão Executiva Nacional é o grupo responsável pela condução do dia a dia do PT e pelas principais decisões políticas e administrativas do partido. Cabe a ela definir estratégias eleitorais, organizar a militância, administrar as finanças e dar rumo à atuação do PT nos próximos 4 anos. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, eleito no processo de eleição direta de 2025, destacou que a prioridade da nova executiva é fortalecer a organização partidária e trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Ele enfatizou que o PT tem o desafio de ampliar sua presença nas bases populares e reforçar a unidade interna. O novo secretário de Comunicação, Éden Valadares, afirmou que um dos principais campos de disputa política é a internet. Ele defendeu que o PT precisa inovar no ambiente digital, ousar mais nas redes sociais e apoiar a regulamentação das Big Techs como forma de combater a desinformação e as fake news. Éden reforçou também que o desafio central será a reeleição do presidente Lula e a derrota da extrema-direita. O desafio central é a reeleição do presidente Lula, a derrota da extrema-direita, impedir o retorno da extrema-direita no Brasil, mas também tem desafios da tarefa da organização partidária. Eu diria que a gente tem 2 dimensões de desafios. Da organização do PT, o presidente Edinho tem falado e criou aqui uma inovação, a Secretaria de Nucleação do PT, então a gente voltar a ter núcleos de base do PT e valorizar as instâncias internas do PT, então o fortalecimento do partido enquanto instrumento de luta da classe trabalhadora e a dimensão eleitoral. A dimensão eleitoral, a maior delas, e a principal é reeleger o presidente Lula, como eu falei. Vai ter uma eleição complicada, dado o cenário internacional, nunca teve eleição fácil, mas essa eleição especial será um pouquinho mais complicada. Então, é a reeleição do presidente Lula e, com fé em Deus e na nossa militância, ampliar nossa bancada no Senado, ampliar nossa bancada na Câmara dos Deputados, fazer mais governadores e deputados estaduais. Mas o central, a centralidade do PT é a reeleição do presidente Lula e fortalecimento da nossa militância de base. Eu faço um balanço muito positivo da comunicação do PT. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos. O PT deixou de ser um partido analógico e entendeu que a arena digital é uma arena da disputa política, tal qual eram as ruas, tal qual eram os sindicatos, tal qual era o almoço de família no domingo. É um espaço de disputa política cotidiana e a gente vem caminhando bem. Eu penso que a gente pode acelerar mais, eu penso que a gente pode inovar, eu penso que a gente pode ousar mais um pouquinho, mas a gente está no caminho certo. É uma arena injusta, vou chamar assim, porque nós estamos falando de plataformas que são empresas privadas que se autorregulam, então nós temos que avançar enquanto país, não só enquanto PT ou enquanto partido de esquerda, enquanto país na regulação das Big Techs, no funcionamento delas, no papel delas na democracia, assim como tem com a imprensa, deve ter também com elas, e no papel delas em não propagar e não ser instrumento de difamação, de fake, de calúnia ou de erotização das crianças, enfim, de estar expondo as nossas crianças e adolescentes. Temos um passo importante agora na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa amadurecer sobre isso, outros países já fizeram, sobretudo a Europa. É muito bem-vinda essa discussão e esse desafio. Mas enquanto disputa política, eu acho que a gente vem avançando na disputa política nessa arena e podemos avançar um pouquinho mais. Gilmar Tato, que assume a vice-presidência do partido, disse que o momento exige mobilização popular e diálogo com a sociedade. Segundo ele,
a meta é aumentar as bancadas na Câmara e no Senado, além de reforçar a presença do PT nos movimentos sociais e comunitários. A gente conseguiu reestruturar a secretaria, colocar o PT na rede social e eu sempre brinco que a gente estatizou a comunicação e agora vou para a vice-presidência do PT, ajudar o Edinho, ajudar todos os meus companheiros que estão na executiva, no diretório e estou aguardando inclusive tarefas específicas para assumir. Nós tem a organização do Congresso, que vai precisar de gente para trabalhar, tem a própria montagem do GTE para fazer um estudo sobre os palanques nos estados, principalmente para governador, senador e deputado federal. E então, serviço não vai faltar. A secretária nacional de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, reeleita para mais um período, afirmou que o partido vai intensificar as campanhas de contribuição militante. Ela destacou que o PT sempre foi partido de base e que os trabalhos nas finanças precisa ser feito com transparência, participação e autonomia. Quero agradecer a toda a militância do PT de Minas Gerais, porque essa recondução também passou por isso, né? Agradecer a minha corrente, a Construindo o Novo Brasil, e dizer que a gente continua agora nessa nova empreitada, desse novo ciclo do PT. Nós tivemos contas aprovadas ontem de 2020, uma grande alegria. Minha primeira prestação de contas, porque eu assumi em 2019, né? Então a minha primeira prestação de contas de 2020 foi aprovada ontem por unanimidade, que também foi uma grande alegria para nós. E a gente vai continuar já agora esse trabalho de cada vez mais poder fazer com que as finanças do PT sejam cada vez mais colaborativas pela sua militância. O PT sempre foi um partido que se autossustentou, mesmo quando veio o fundo partidário, depois o fundo eleitoral, a nossa militância sempre teve... a gente foi educado a aprender que o partido precisa ter uma contribuição militante. Então, a gente vai cada vez mais intensificar esse trabalho da conscientização militante, trabalhar com mais transparência, para que a gente possa ter sempre muitas contas aprovadas e que o recurso do PT possa cada vez mais ser bem utilizado para a formação política da nossa militância. O Diretório Nacional também confirmou os nomes que vão compor a nova comissão executiva. Lindenberg Farias, na liderança da bancada na Câmara. Rogério Carvalho, na liderança da bancada no Senado. Como vice-presidentes, foram escolhidos Gilmar Tato, Joaquim Soriano, José Guimarães, Rubem Júnior e Washington Quaquá. Éden Valadares foi nomeado secretário de Comunicação, Gleide Andrade na Secretaria de Finanças, Henrique Fontana na Secretaria-Geral, Humberto Costa nas Relações Internacionais e Laércio Ribeiro na Secretaria de Organização. Já na área de Movimentos Populares, Lucinha. Na mobilização, Luiz Felipe, conhecido como Radesh. Na Secretaria de Nucleação, Maria de Jesus, a Claudinha. Romênio Pereira fica com assuntos institucionais e Tássia Rabelo com a Secretaria Nacional de Formação. Ao final, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, concedeu entrevista coletiva e destacou a importância do 7 de setembro como momento de conscientização política. E falou também sobre o diálogo com a sociedade e a construção de alianças em defesa da democracia. Nós estamos convocando o 7 de setembro que ele seja nacional, portanto que ele ocorra em todos os estados. E cada estado, evidente, vai formular a melhor forma de organização. Se será um ato só nas capitais ou se serão atos nas principais cidades. O importante para nós é que nós possamos, no 7 de setembro, dialogar com a sociedade brasileira, que a sociedade brasileira entenda o que é
que está em disputa nesse momento da vida nacional, que o 7 de setembro seja um momento de expressão dessa compreensão e também que ele seja um processo de conscientização. E no próximo bloco nós falamos da participação do presidente Lula na 5ª cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica. Não sai daí que a gente volta já. Por que a Casa da Mulher Brasileira foi criada? Foi criada para fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha e reunir diversos serviços para as mulheres em situação de violência em um só lugar. As unidades têm estrutura completa para atender as mulheres com acolhimento e triagem, delegacia especializada no atendimento à mulher, apoio psicossocial, agentes da Defensoria Pública e do Ministério Público, apoio para a autonomia econômica e com alojamento de passagem para receber as mulheres e seus filhos. A Casa da Mulher Brasileira é um compromisso do governo federal para prevenir e enfrentar a violência contra você, mulher brasileira. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e na sexta-feira o presidente Lula participou da 5ª cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica em Bogotá, na Colômbia. Lula ressaltou a importância dos presidentes de países amazônicos estarem presentes na COP30 em novembro, em Belém, no Pará. A segunda coisa é dizer para vocês que é muito importante que todos os países amazônicos estejam presentes o tempo inteiro na COP30. Eu estou fazendo um convite a cada chefe de Estado de todos os países do mundo. Estou mandando uma carta pessoal, porque essa COP30 vai ser a COP da verdade. Ela vai ser a COP em que as pessoas vão ter que assumir a responsabilidade de dizer se acredita ou não no que a ciência está nos dizendo. Se acredita ou não na mudança de intempéries que nós estamos vendo todo dia em cada país, em cada estado nosso. E vai ser o momento da gente dizer aos países ricos que está na hora deles cumprirem com os compromissos firmados ao longo das várias COPs, porque nós pretendemos, enquanto país amazônica, assumir a responsabilidade de cuidar da Amazônia. Nós vamos cuidar. Eu tenho um compromisso no Brasil de que até 2030 a gente vai zerar o desmatamento na Amazônia. Eu tenho um compromisso de acabar com o garimpo ilegal no Brasil. Isso independentemente de COP. Mas é importante que os países ricos saibam, mesmo aqueles que não querem assinar o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris, o acordo de Dubai, sei lá, tantos acordos que tem. Mesmo aqueles, nós precisamos cobrar deles e deixar claro que nós vamos fazer a nossa parte. E no TV Elas por Elas, formação de hoje, você vai ver a aula Mulheres que Governam, do bairro ao parlamento, com a vereadora de Goiânia, Cátia Maria. O TV Elas por Elas vai ao ar às 4 da tarde, não perca. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o presidente da Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, e com o músico Fabiano Trompetista, sobre o enredo da escola que vai homenagear o presidente Lula no Carnaval de 2026. Do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Esse é o tema. Esse é o tema, esse é o enredo. É assim, o alto do Mulungu, muita gente pergunta, na verdade o Mulungu é uma árvore, e que era o único passatempo do presidente na sua infância. Bom, ele falava sobre biografia, e quando ele subia nessa árvore, ele sentia um rei, que é o nosso presidente. Então, começa a história daí, né? A história do nosso presidente começa dessa árvore, e a gente vai pincelando toda a sua história. Quando ele chega em Santos, depois vai para a capital, vai para São Paulo, né? Vira líder metalúrgico, vira líder sindical, e logo em seguida, depois, vira o nosso presidente. Então, é uma história muito bonita de superação de vida que cada brasileiro carrega consigo. Então, eu não tinha como não homenagear falando do Alto do Mulungu. E assim, eu fico muito tranquilo
por o Wallace, que é um professor de história, Sim. né, tá conduzindo essa tarefa de falar, como ele bem disse, do maior brasileiro de todos os tempos. Então o Wallace, ele tá fazendo uma justiça histórica, inclusive fazendo um bem ao Carnaval do Brasil e o Carnaval do Rio de Janeiro, de falar, calma aí, vocês falaram de tanta gente, de Gal, Betânia, Gil, Caetano, do Chico, Buarque, e o Lula? Calma aí, o que tá acontecendo? Então, assim, retratar a história, como ele bem disse do Lula, é falar do nosso povo brasileiro, que não tinha condição, que não entrava no orçamento, né? E tem essa dignidade garantida pelo presidente Lula, que tirou o nosso povo do mapa da fome por 2 vezes. Um cara que passa 13 dias viajando no pau de arara para chegar em São Paulo, operário, perde um dedo, trabalhando, cria um sindicato e vai ser presidente da República. É um milagre. Sem dúvida. É um milagre. Então, assim, eu hoje, companheiro Anderson, eu sou um soldado do Lula, do Partido dos Trabalhadores e da Academia de Niterói, porque quando fala do nosso líder, meu amigo, está falando do nosso partido, está falando da nossa luta, está falando do legado que o presidente Lula vai deixar. Então, eu estou à disposição, eu sou um soldado do presidente Wallace. Tenho 2 presidentes agora, aliás, 3, o Edinho, o Lula e o Wallace Palhares. E agora a gente chama, então, a agenda do presidente Lula. Lembrando que, um pouco antes do jornal, você acompanhou, então, o encontro do presidente Lula com o presidente da Nigéria, o fechamento de acordos bilaterais, também a declaração à imprensa. Agora, durante a tarde, a gente mostra para vocês que às 3h40, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Wake. Na sequência, às 4h, o presidente tem uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para o anúncio da nova linha de crédito para a indústria 4.0. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, você já sabe, no mesmo horário. Continue com a gente e até lá. Tchau!